Olá e sejam bem-vindos ao Weekly Thoughts. Antes de começarmos, nunca é demais relembrar para subscreverem e ativarem as notificações do Empower Brands Channel para ficarem a par de todas as estreias e novidades que lhe trazemos todas as semanas. Agora sim, vamos ao comentário desta semana, que vai ser assinado por Nuno Pinto Magalhães, diretor de Comunicação e de Relações Institucionais da Sociedade Central de Cervejas e conselheiro da Empower Brands Community. Olá Nuno, muito obrigado por se ter juntado a nós neste Weekly Thoughts. Olá, viva, é um gosto estar aqui neste vosso programa, neste nosso programa, e muito obrigado pelo convite. Comunidade. Muito obrigado nós, Nuno, por ter aceito. Nesta conversa vamos olhar para a atualidade e vamos falar sobre o impacto que o estado de emergência e as sucessivas limitações tiveram no funcionamento normal dos restaurantes e estão a ter até nos próprios negócios e em toda a cadeia de valor. Como é que o Nuno está a ver toda esta situação? Olha, nós vivemos num momento excepcional, em que num período havia alguma imprevisibilidade, inclusive não havia luz ao fundo do túnel. Hoje já vivemos um momento onde também se mantém alguma imprevisibilidade, mas já temos mais conhecimento daquilo que se passa e já temos alguma luz ao fundo do túnel, nomeadamente com as vacinas. Toda a gente fala em vacinas no princípio do ano, no primeiro trimestre, mas já temos mais elementos. Com esta situação excepcional, e situação excepcional pressupõe medidas excepcionais, um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus foi o turismo. O turismo representa, em termos globais, 15% do PIB nacional, em termos de números, grandes números. E dentro do turismo há um setor que me diz mais particularmente respeito à nossa atividade, que é o canal HoReCa, da restauração e da alimentação. O canal HoReCa do consumo fora de casa, que em Portugal representa, segundo a Nielsen, 70 mil estabelecimentos de restauração e bebidas e a Aresp mais de 100 mil. Na sua maioria são microempresas, entidades individuais muito vulneráveis a uma crise. Nós primeiro, antes de mais nada, tivemos um confinamento de 2 meses, começou em março, onde o país fechou e todos os setores foram afetados. Eu estou em casa, por exemplo, a trabalhar desde março, porque quem não tem atividade na operação, na produção, pode fazer teletrabalho. Aliás, é essa a recomendação neste momento de toda a gente. Mas durante aqueles 2 meses foi um confinamento geral, em que a restauração fechou, reinventou-se alguma restauração, nomeadamente com os deliveries e os takeaways. Todos tentaram sobreviver, mas tiveram um horizonte daqueles 2 meses, com apoios do governo, em termos de layoffs e outras situações, e inclusive também das empresas. As empresas, muitas delas, até em rede de fornecedores, apoiaram o canal HoReCa, que é o nosso principal parceiro. Por exemplo, a ação Junto Voltamos Já, que foi um programa da Central de Cervejas, associado com uma quantidade, com a Delta e outros mais, com a Nestlé e outros, Unilever, e a Small Compound, no sentido de apoiar a restauração quando reabrisse, foi uma efetividade. E houve outros movimentos similares. Depois veio o verão. E o verão abriu algumas expectativas de melhoria. E houve uma euforia. Primeiro pelo cansaço, pela necessidade de apanhar sol, pelo bom tempo, a sociabilidade, a conviabilidade. O que aconteceu foi que a restauração e a hotelaria também, durante este período, tiveram um buffer, tiveram um respirar, um fôlego. Diga-se passagem que no meio disto tudo o mercado noturno nunca abriu. Se há setor que nunca foi, nem teve a possibilidade desse fôlego, foi o mercado noturno, que se mantém completamente fechado, até hoje. Depois do verão veio a chamada segunda vaga, que já era anunciada. E agora já falo em terceira vaga. Esperemos que a vacina venha o mais depressa possível. E a segunda vaga vem com confinamentos. Vem com confinamentos aos fins de semana. Vem com que já passámos o segundo fim de semana e a perspectiva é que se mantenha. Não há perspectivas de alterações. Os fins de semana são dos momentos mais fortes da restauração. Depois daquele fôlego
depois das empresas estarem a arrebitar, vem esta nova estalada e pergunta-se, mas era uma estalada necessária? Eu, por acaso, fiz o levantamento em 21 países europeus. E desses 21 países europeus, neste momento, 13 têm o canal Horeca completamente fechado. E há 8, no qual Portugal se integra, tem a meio gás, como é o nosso caso. Esta solução de fechar o canal Horeca, independentemente, não quero entrar na polémica dos estudos, das evidências das contaminações no canal Horeca, tem sido uma realidade em termos de benchmarking. Na Europa inteira, o canal Horeca tem sofrido com esta situação, infelizmente. É porque, certamente, é um veículo de contaminação. Embora o canal Horeca tenha-se preparado, e foi um canal extraordinário daquilo que fez, no sentido, com o selo Clean and Safe, com as medidas, os investimentos foram feitos. O canal Horeca nunca esteve tão ascético como depois da pandemia, com o afastamento das mesas, com a redução das lotações, com a obrigatoriedade das máscaras. Toda a gente alinhou nesse sentido, mas a pandemia teve os números que teve, está com os números que teve, há que tomar medidas excepcionais. O que eu questiono aqui é os apoios. E os apoios diferem. Há países na Europa, países mais ricos que nós, que têm dado dinheiro para este período excepcional para estes agentes económicos sobreviverem. Portugal tem tido uma política que é contestada por alguns, aceita por outros, dá medida das suas realidades, mas eu acho que é importantíssimo. Se quando em tudo isso passar, queremos continuar a responder em termos de turismo, em termos de oferta, como um dos melhores destinos do mundo, como fomos classificados até aqui, temos de ter uma estrutura que responda. E para ter uma estrutura que responda, há que aguentá-la durante este período. Todos nós, as autoridades, os senhorios, donos dos espaços onde esses restaurantes existem, as empresas fornecedoras, as câmaras municipais têm feito um trabalho notável. Nomeadamente, eu vi recentemente que as câmaras municipais têm gratuitamente, em alguns concelhos, disponibilizadas entregas à casa dos clientes habituais desses estabelecimentos, dos seus pratos habituais, sem custos acrescidos. É um trabalho notável. As planadas também que as câmaras municipais fomentaram durante este período, algumas delas cobertas, sem custos acrescidos de licenças. Se todos nós, o governo, as câmaras municipais, os fornecedores, os consumidores dando confiança, porque também houve campanhas a seguir ao primeiro confinamento, durante o verão, houve que fazer campanhas de confiança aos consumidores para eles voltarem aos restaurantes. Agora há que recomeçar outra vez. Portanto, se todos nós fizermos o nosso caminho, que temos feito dentro das nossas possibilidades e à medida da nossa dimensão, vamos ajudar a minimizar o impacto. Embora não vai ser fácil. Dizia Maresp, que nem num inquérito recente feito, que neste momento 41% dos estabelecimentos de restauração ponderam a insolvência. É preocupante, nomeadamente, quando no nosso negócio específico, mais de 65% depende do consumo fora de casa. Quando temos uma referência específica do nosso portfólio, que é o barril, que é exclusivamente o canal Horeca e não do canal alimentar. Portanto, é necessário continuar neste caminho. Estou mais otimista hoje com as notícias, nomeadamente quanto à vacina e à sua disponibilidade. Há avanços diários extraordinários. Vejo com maior incidência a reinventarem-se alguns negócios. Vejo com mais otimismo podermos ultrapassar esta situação que é difícil. Devo ter esperança e tenho esperança, sabendo que este ano vai ser um ano que vai nos marcar, quando este assunto se resolver, vai marcar claramente a nossa geração com um momento único que se viveu, onde se teve momentos bons, momentos maus, mas muita aprendizagem. Portanto, esta era uma mensagem de preocupação, de apoio, de solidariedade. Temos feito aquilo que nos compete, independente dos movimentos globais, o apoio cliente a cliente, em situações concretas, mas o apelo que eu faço e que todos estão a fazer é: façam mais no sentido da sobrevivência deste setor, que é um setor determinante na economia
riqueza, na empregabilidade, no criar valor e continuar a Portugal ser um destino preferido do turismo que caiu este ano até setembro, dados oficiais, mais 60%. Mas é normal. Faça o que se passa na Europa. Isto é uma crise global, não é uma situação única nem específica. Portanto, atento a esta realidade, tenho um olhar de esperança e tenho um olhar de acreditar no futuro, que neste momento me parece mais próximo do que me parecia ao mês. E acreditando e esperando que para a semana ainda me pareça mais próximo. Porque esta situação evolui todos os dias, com a carga de imprevisibilidade mantém-se. Posso perguntar ao Nuno que indícios é que lhe transmitem essa esperança que fala? Os indícios da esperança que eu tenho é, nomeadamente, no que toca à vacina. As vacinas, primeiro, na Europa, resultante destes confinamentos, na maior parte dos países europeus, as curvas estão a descender. As curvas de contaminação. E é preciso que essas curvas de contaminação desçam de forma a que não pressiona nem entre em saturação os hospitais. Depois, a disponibilidade das vacinas, que num processo recorde, e vacinas credíveis, com todas as etapas feitas. Ainda ontem a Comissão Europeia anunciou a compra de 3 laboratórios, vários milhões de vacinas, dando e afirmando que essas vacinas serão disponíveis de acordo com os rácios de cada país e disponíveis ao mesmo tempo. É importante que Portugal depois também defina quais são os seus critérios de distribuição e que de facto elas existam, disponíveis, nomeadamente para aqueles setores mais críticos, como o pessoal médico de saúde, para as situações de risco, para os idosos e assim sucessivamente. Mas se conseguirmos em 6 meses termos a população maioritariamente vacinada, é um efeito que não perspectivava há 1 mês e meio ou há 2 meses como possível. Portanto, temos que conciliar esta questão da saúde com a economia, temos que todos apoiar um setor estratégico, que é o canal Horeca. Há muito a fazer, o governo também tem evoluído positivamente nesses apoios, mas também temos que ter em atenção a realidade do país e a realidade de Portugal, mas eu acho que o esforço pode ser para além. E, portanto, todos nós abdicamos daqui. Toda a sociedade está a abdicar de parte da sua rentabilidade, das suas poupanças, da sua forma de viver, num sentido de uma esperança futuro que, para mim, se mantém e vejo a luz ao fundo do túnel. É uma mensagem de esperança. Nuno, É verdade. também como já é hábito aqui no Weekly Thoughts, terminamos sempre a reflexão da semana com uma sugestão de cultura e de lazer para inspirar o fim de semana que se aproxima. O que é que o Nuno tem para nos sugerir? Olha, eu acabei de ler um livro, quando digo acabei ontem. Acabei de ler um livro que me fascinou. Fascinou-me muito apropriado para estes tempos. É um livro que se chama Um Gentleman em Moscovo. É este livro. Um Gentleman em Moscovo, do Amor Towles. É um escritor britânico. É um livro extraordinário que se passa na Rússia, em Moscovo, de um aristocrata russo que ficou, a seguir à Revolução Russa de 1917, ficou 30 anos em prisão domiciliária num hotel, numas peripécias muito especiais, mas que passou de conde para empregado de mesa, e que mostra a adaptabilidade do ser humano às circunstâncias excepcionais que acontecem na vida das pessoas e que as pessoas podem continuar a ser felizes. E esta mensagem da adaptabilidade às circunstâncias, de uma pessoa que viveu sempre feliz, sem perder os seus valores e as suas convicções, mas sabendo se adaptar às suas circunstâncias e saber viver, é para mim um exemplo de vida, é um exemplo que neste momento próprio, muito assertivo, e que recomendo vivamente. Leiam Um Gente de Moscovo, que vos deliciou e que me continua a ensinar como é que se pode viver olhando para o copo meio cheio em circunstâncias de dificuldade, de difíceis e de grande carga de imprevisibilidade. Nuno, muitíssimo obrigado por ter tirado este tempinho para participar no nosso Weekly Thoughts, este espaço de reflexão semanal, e com certeza que voltaremos já à conversa muito em breve. Muito obrigado, não tiraram nada, eu é que ganhei com esta oportunidade.
Ganhamos. Um abraço, gostem de vê-los e fiquem bem. Obrigado. Nunca é demais relembrar que é muito importante que subscrevam o Empower Brands Channel e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades que lhe trazemos todas as semanas. Tenham um excelente fim de semana e até à próxima.